Bora lá, gente, olha só. Essa aula agora, que é a aula 6, módulo 5, de termoquímica, é a aula mais fundamental para o Enem de termoquímica, tá? Ela vai falar muito sobre combustão, formas de comparar combustíveis através da entalpia de combustão e através do poder calorífico. Então, essa é a aula que tem maior incidência no Enem. Fique atento, vamos trabalhar isso aqui direitinho, tá? Porque é garantia de uma questão, certo? Beleza? Então vamos aqui, ó. Aula 6, energia de combustão. Primeiro, o que vem a ser energia de combustão? Né? Toda combustão, você lembra lá pela aula 2, toda combustão é um processo exotérmico. Toda combustão libera energia na forma de calor. Agora, por definição, o que é combustão? É a energia, então, liberada na queima de 1 mol de combustível, então foi vinculado esse valor fixo, essa quantidade fixa. Então, é a energia liberada na queima de 1 mol de combustível, supondo, no estado padrão, todas as substâncias envolvidas na combustão. Certo? Então, todo mundo que estiver envolvido ali na combustão estará no estado padrão. Não precisa ser substância simples, tá, gente? Mas tem que estar ali a 25 graus Celsius, um ATM, toda aquela condição pré-estabelecida. Então, assim, ó, se você tem aqui, por exemplo, o principal componente do gás natural, que é o metano, né? O metano é um combustível muito importante. O metano, se você faz ali a queima de 1 mol de metano, certo? Trabalhando as outras substâncias, né, envolvidas no estado padrão, 25 graus Celsius, 1 atm, essa energia aqui liberada, que é 889,5, essa é a energia liberada por mol de queima de metano. Então, energia de combustão é dada por mol. É quilocal ou quilojoule por quantidade de matéria, tá? Esse outro exemplo já é a queima de um álcool, já é a queima do metanol. Esse 725,6 é a energia liberada na queima de 1 mol de metanol. Confere? Beleza? Não esquece? Ótimo. Isso também geralmente virá numa tabela. Né? Ali ele vai te fornecer a combustão em quilojoule mol ou quilocal mol de inúmeros combustíveis. Né? Hidrocarbonetos, funções oxigenadas, a maioria combustíveis orgânicos, certo? Então ali você tem metano, etano, acetileno, benzeno, etanol, ácido acético, glicose, que é um combustível muito importante do nosso corpo, né? A sacarose, que é um disacarídeo. Todos eles a queima em quilojoule ou quilocal por mol. Isso é entalpia de combustão. Percebe que todos os valores são negativos, porque toda energia de combustão é exotérmica, ok? Massa, agora olha só, quando você vai comparar combustíveis, é muito comum que a comparação seja em quilocaloria ou quilojoule por grama, por unidade de massa. Isso é chamado de poder calorífico. Enem 2014, Enem 2016. Poder calorífico deve cair na sua prova. E aí não é em quilojoule ou quilocal por mol, mas sim por massa, geralmente dado por grama. Então, o poder calorífico de uma substância é a quantidade de calor ainda liberado, com certeza, só que por grama de combustível e não por mol, como a entalpia de combustão. Ficou atento nisso? Vou te mostrar como é que funciona melhor. Olha só, essa tabela aqui, ela te dá o poder calorífico de vários combustíveis, vários. Desde a lenha, passando por metanol, etanol, acetileno, né, os derivados lá do petróleo, tem inúmeros. Tudo em joule ali por grama ou caloria por grama. Percebe? Todas essas informações são por grama. Então, isso é o poder calorífico, certo? Agora, dá uma olhada nessa outra tabela. Essa tabela já é uma tabela já padrão Enem. Percebe que ali o que ele te dá? Ele te dá o combustível na primeira coluna, a massa molar, você poderia me perguntar por que dessa massa molar, já vou te falar. Calor de combustão na terceira coluna, que aí sim é em quilojoule por mol, é a entalpia de combustão. E o poder calorífico, que é a quantidade de calor liberada por grama na última coluna. Você percebeu que, se você analisar quilojoule por mol,
a gasolina é muito maior que os outros, certo? Agora, se você avaliar o poder calorífico, o hidrogênio, que nem é orgânico, né, um combustível inorgânico, H2, ele é muitíssimo maior que qualquer outro. Lá vai a dica, hein? O poder calorífico do hidrogênio, ele é bem maior mesmo que a maioria dos combustíveis. Então, se você está numa prova e não teve tempo de fazer cálculo, não sabe fazer o cálculo, hidrogênio é uma boa pedida, tá? É um bom chute, é um chute ali bem endereçado para o acerto. Beleza? Agora, assim, John, como que sai da terceira coluna e chega na quarta coluna? Como é que eu faço isso? Gente, é simples, tá? Você vai pegar a terceira coluna que está por mol. Para você passar isso para grama, o que você vai fazer? Você vai usar a segunda coluna. Se você pega a terceira coluna e divide pela segunda coluna, você vai chegar na última. Senhor, como assim, professor? Isso, ó. O poder calorífico nada mais é do que o ΔH de combustão, certo? Dividido pela massa molar. Tá, isso aí, gente, foi derivado da seguinte situação, ó. Se você tem, quer ver? Olha só, deixa eu te mostrar um negócio aqui, ó. Se você tem um determinado combustível lá, né, que ele tem lá uma liberação de X kJ por mol, certo? X kJ por mol. Então, seria o que isso aqui, ó? Esse ΔH de combustão aqui, que é justamente o X, ele está para a massa molar, não é? Porque é um mol, né? Ele está para a massa molar. Agora, o que eu quero? Eu quero o poder calorífico, que é dado por grama. Entendeu? Então, é daqui que sai aquela fórmula ali, ó, que o poder calorífico ele vai ser simplesmente a utilização do ΔH de combustão em módulo, tá, gente? A gente usa ele em módulo, né? Porque sinal negativo é só para expressar a liberação, dividido pela massa molar do combustível. Como a massa molar do hidrogênio é muito pequenininha, normalmente o poder calorífico dele é o maior dentre os combustíveis que nós estudamos. Tá? Agora, dentre os orgânicos, geralmente o maior é o metano. Agora, dentre a maioria dos vistos, o hidrogênio é o que tem o maior poder calorífico. Tá? Então, isso você precisa levar pronto. Chegou lá e ó, só divide pela massa molar e encontra o que o exercício pede. E, na verdade, gente, é muito mais justa a comparação por grama do que por mol, entende? Por quê? Porque por mol, gente, mol é uma quantidade. Ele não expressa a mesma coisa para cada substância. Entende? Um mol de metano são 16 gramas. Um mol de etanol são 46 gramas. Então, ali você está comparando massas diferentes. E aí a comparação fica desconexa. Agora, por grama, não. Aí você está comparando exatamente a mesma massa dos dois. Aí sim é uma comparação mais fiel. Tá? Então, o poder calorífico é uma comparação, com certeza, mais coerente, mais adequada. Tá? Ok, então, divida pela massa molar. Não se esqueça disso. Anote isso no seu resumo. E vamos para a próxima. A próxima leitura aqui é quando nós vamos comparar combustíveis, a gente pode fazer a comparação que foi feita agora no quadro, que é através da capacidade calorífica, tá? Mas você pode fazer análises, né, de aspectos energéticos através de impacto ambiental, né? Impacto ambiental já é uma outra comparação, tipo assim, quanto de gás carbônico é liberado naquela queima, quanto de dióxido de enxofre é liberado naquela queima, também são questões comuns. Aí vai trabalhar muito com cálculo estequiométrico, que é tema do nosso próximo top, né? Do módulo 6. Preço, custo, a relação de custo por grama de combustível, isso é mais matemático. Aquela questão de até quanto compensa abastecer com álcool, né? E a partir de quanto o custo-benefício é melhor em relação à gasolina. Tá? Então, tem várias possibilidades de comparar combustíveis. Tá? Então, por mol, seria a comparação mais injusta possível. Tá? E aí, vamos lá. Então, o que foi visto na aula 6? Principalmente poder calorífico. ΔH de combustão, que é a quantidade de energia liberada por mol, e poder calorífico, quantidade de energia liberada por grama. Se você tiver com ΔH, divida pela massa molar
e encontre o poder calorífico. Beleza? Então, normalmente, as questões vai te trazer uma tabela de ΔH de combustão e massa molar. Divida o ΔH de combustão pela massa molar e encontre provavelmente o hidrogênio como resposta do exercício. Beleza, gente? Tudo certo? Tudo tranquilo? Respira fundo. Você viu, cada aula eu faço só uma pílula, só algo pequeno para não gerar tanta sobrecarga. Tá? E aí vai apertando stop, vai anotando, vai colocando aí suas observações, porque a aprendizagem é na atividade, não é na passividade. Valeu, valeu? Fique com Deus. Beijo, beijo. Até a próxima. Vai fundo. Tchau!